Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Emmanuel comenta na lição 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus e os Amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se em festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre Supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. A gente para ler textos como esse e dá a impressão, né, de que quando a gente toma o caminho do bem supremo mesmo, quando a gente realmente consegue entender a mensagem do Cristo, a gente fica incompatível com tudo que está acontecendo nesse mundo. E existe o abandono, como ele vem dizendo, mas esse abandono ele já vai se verificando dos pequenos passos que você vai dando. Primeiro passo, você escolhe uma religião para você seguir. E naquele momento você nem se dedica à religião ainda, você apenas escolheu uma das denominações para poder ter uma referência dogmática, uma referência de como estudar, de como estar compreendendo o lado religioso. Mas já vem um sectarismo por parte de muita gente, inclusive quanto mais próximo do egoísmo nós estivermos, inclusive de nós mesmos. Porque eu conheço muita gente que quando escolhe uma determinada religião se isola de todo mundo que não professa a mesma religião que ele. Mas quando você está dentro da religião e que você começa realmente a estudar o Cristo, né, você vai se pegar várias vezes conversando com aqueles que são os fiéis da mesma denominação, falando, mas é isso que Cristo faria? Ah, mas eu não sou Cristo. Ah, ou então eu não estou preparado para isso. E vai acontecendo também as divisões nesse momento. Ele coloca aqui o roteiro de um espírito que é aquele apontado para a gente como o mais perfeito que esteve sobre a Terra. Por isso que, além de guia e modelo, outras denominações, outras religiões, tem gente que chama ele de Pai, outros chama de Filho do Pai, outros chama de Deus, outros chama de um grande profeta, mas sempre coloca num lugar de destaque. E por quê? Porque ele, uma situação muito simples, ele viveu a vida, dedicou a vida, sendo um grande amigo da humanidade, como diz aqui no estudo de hoje. Se a gente parar para ler, como falou assim, como é que começou o ministério do Cristo aqui? Começou numa festa, num casamento em que a bebida faltou e que ele transformou a água em vinho para que aquela festa não fosse surpreendida com a falta da bebida, a falta, né, do alimento na hora. Como é que termina? Termina com a última ceia, em que na última ceia ele deixa um roteiro completo para a gente. Primeiro ele vai lá e lava os pés de todos os 12 discípulos. Depois ele fala, eu sei que vocês têm dificuldade de fazer oração, vou deixar uma oração prontinha para vocês. Está aqui, ó, o Pai Nosso. Eu sei também que vocês têm uma dificuldade de entender essa coisa das oferendas,
né, que acontece em todas as religiões. Então vou fazer o seguinte, ó, faz o seguinte, simbolicamente, quando lembrar de mim, quiser fazer oferenda de alguma coisa, não faz isso não. Pega o pão e imagina o pão simbolizando o meu corpo, e pega o vinho e imagina simbolizando o meu sangue. É a homenagem que você não precisa fazer sacrifício de pessoas, de animais, ou seja lá o que for, não. Faz isso aqui. E até hoje as igrejas em todo o mundo, elas repetem essa atitude do Cristo. Mas Cristo deixou um roteiro completo. E ainda apontou na última ceia quem seriam aqueles que seriam os continuadores. Mesmo falando para Pedro, Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas é sobre você que eu vou edificar a minha igreja, né? Ele fala dessa maneira, usa esses termos nas traduções bíblicas. Mesmo fazendo isso, ele estava ali naquele momento se despedindo, sabendo que ele estaria se levantando e indo para o sacrifício. E Emmanuel faz questão de assinalar qual era a posição de cada um deles. Ó, Judas entregou, Pedro realmente negou por 3 vezes, João e Tiago estavam dormindo no horto. E vem mostrando, até o Tomé chegou a negar, depois a duvidar do mestre. Isso vai acontecer com todas as pessoas, mas aí, mais uma vez, eu faço uma referência ao livro Obreiros da Vida Eterna, que é um capítulo muito simples, que passa despercebido por muita gente, marcou bastante na época a gente fazendo esse estudo. Por quê? Porque o primeiro capítulo do livro mostra um espírito que ele fala para o André Luiz e para a equipe lá de trabalhadores que viriam à Terra, uma missão de ajudar 5 pessoas que iriam desencarnar. Ele fala o seguinte, né? Ele fala, olha, eu na minha última experiência na Terra, eu consegui uma evolução significativa. Eu consegui domar as minhas más inclinações, eu consegui desenvolver algumas virtudes, e conforme eu fui desenvolvendo essa virtude, eu fui ficando sozinho, fui ficando isolado e me sentindo até mesmo destacado, como se fosse aquele cenário assim, eu subindo, me destacando da grande massa que está lá embaixo, mas teve uma hora que eu parei e falei, ué, olhar para baixo, e via luzes passando por mim direto, e percebi até que o próprio Cristo era uma dessas luzes mais fortes que passavam por mim toda hora, iam lá embaixo e voltavam, mostrando o seguinte, que nunca deixaram de trabalhar. Esses espíritos estão sempre socorrendo a grande massa de sofredores que somos nós aqui na Terra. E ele veio descobrir o seguinte, que por o aprendizado ser completo aqui na Terra, não basta você desenvolver as suas virtudes, controlar os seus vícios. Você tem que colocar o seu amor em movimento, o seu amor para todas as pessoas. Então ele vem dizendo aqui para a gente, ó, não se assustem, que quanto mais vocês conseguirem essa evolução, mais vocês vão ficar sozinhos e ao mesmo tempo colocando na mente que o segredo é desenvolver o amor por todas as pessoas que estão aqui. Até mesmo aquelas que nosso coração vai ter a sensação de ingratidão, de abandono. Caramba, eu queria tanto ter a companhia dos meus amigos. Não, mas eles tomaram caminhos diferentes. E outra coisa, eles não vão aceitar o caminho que você tomou. É até interessante que as pessoas começam a ver em você uma pessoa que parece que virou um fanático religioso. O que é aquilo que você faz? Todo dia você faz um vídeo de 10 minutos? Você virou religioso, dedicado? Falei, não, gente, eu continuo tendo a minha vida normal. É porque esse tipo de comportamento deveria ser de todo mundo. Quem está aqui na Terra precisa de um roteiro, precisa de um mapa, precisa de um guia. E o nosso guia, pelo menos, né, quando a gente está acordando, está sendo Emmanuel, está sendo outros ao longo do dia. Não é só esse, não, mas Emmanuel está sendo um deles. Né? E a gente pretende que ele seja durante muito tempo. Mas, gente, eu continuo tendo a vida normal de todo mundo, continuo aproveitando os prazeres da minha geração, como diz lá no texto O Homem do Mundo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Continuo vivendo a música, fizemos um encontro agora da minha turma de 1º grau. Rimos, contamos piadas, algumas piadas até, né, lembrando, parece que é dia seguinte, a gente fica 30 anos sem se ver, quando se vê o mesmo apelido da época. E as mesmas brincadeiras, algumas brincadeiras, enfim, vamos viver como homens da nossa época, mas lembrando, quanto mais a gente se aproximar do Cristo, mais a gente fica sozinho, mais tem necessidade de amar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.